Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao conteúdo da semana sobre utensílios culinários. Na parte 1, aprendemos sobre as panelas, que são utensílios culinários utilizados no fogão e no forno, além também das elétricas, que são utensílios, mas que também podem ser classificados como equipamentos, devido à maior complexidade. Nessa segunda parte, vamos aprender sobre os utensílios culinários em geral. Vamos iniciar com os utensílios para pesar e medir. A primeira exigência para se obter sucesso na cozinha é certificar-se de estar usando as medidas exatas dos ingredientes. Os utensílios utilizados para pesar e medir são essenciais, pois eles vão possibilitar medir a quantidade adequada do ingrediente que deve ser utilizado em cada preparação. Os ingredientes secos, eles devem ser nivelados através da borda do medidor, a menos que a receita exija uma xícara bem cheia. Então, aqui a gente tem a borda do medidor. Depois que adicionar, por exemplo, a farinha de trigo, a gente nivela pela borda. Quando não ocorre esse nivelamento, muitas vezes fica uma montanhazinha aqui, né, que é passando o ingrediente utilizado, no caso da farinha de trigo. E aí a gente tem mais do que uma xícara. E os líquidos, eles devem ser observados na altura do olho. Então, por exemplo, aqui na jarra a gente tem, se eu quero 500 ml, eu coloco sempre na altura, né? Coloco numa bancada o meu recipiente e olho em linha reta. Então, eu me abaixo para ver se o líquido ele está rente a esse marcador, a ultrassom de 500 ml. E aí vamos conhecer agora os utensílios, né, utilizados para pesar e medir. A gente tem aqui primeiro a jarra medidora, que ela é utilizada para líquidos. Normalmente possui um bico fino, que vai facilitar o manuseio desse líquido. Pode ser encontrado no formato de jarra ou também copo medidor. Normalmente as medidas utilizadas são em mililitro ou em litro, dependendo do tamanho do utensílio. As xícaras de medida padrão são utilizadas com medidas, né, referentes a uma xícara. Então, a gente tem uma xícara, meia xícara, um terço de xícara e um quarto. Eles podem ter só xícara ou pode também ter a gramatura. Então, a conversão em gramas desse volume. Do volume não, do peso, né? Da referência do peso. Aqui a gente tem as colheres de medida padrão, que são utilizadas para volumes pequenos, sendo uma colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá, um quarto da colher de chá. E aí, essas aqui também tem a conversão. Além da colher de chá, tem indicando 15 ml, 10, 20 ml, tá? E aí vai depender de cada medidor. As conchas são utilizadas para medir líquidos, sendo o seu tamanho, tá? Então, o tamanho da concha, ele vai ser definido pelo diâmetro do receptáculo. Então, isso aqui é o receptáculo da concha, e esse diâmetro, ele vai definir o tamanho dessa concha. Então, por exemplo, essa é uma concha tamanho número 12, porque ela vai ter 12 centímetros, né? N12, que chama 12 centímetros de diâmetro e comporta 450 ml. Outro utensílio é a colher medidora com extrator. Então, além dela medir, né, por ser uma colher, ela vai ter uma alavanca que vai facilitar a liberação mecânica do conteúdo, que é essa alavanca aqui. Então, se você aperta, ela libera o conteúdo e normalmente é utilizada para medir porções pastosas de alimento, como, por exemplo, sorvetes. Mas essa não é a colher de sorvete. Pode ser utilizada, mas a colher de sorvete normalmente ela não tem esse extrator. E aqui as balanças, né, que elas podem ser encontradas em diferentes tamanhos e com a variação
de peso, conforme cada modelo. Essa branca, né, a da esquerda, a variação dela de peso é de 0 a 10 gramas, utilizada em cozinha, normalmente na cozinha doméstica ou em cozinhas laboratoriais, né? Como na cozinha da gente, utiliza, né? Por ela ser leve, de fácil transporte, então muitas vezes o aluno tem a sua. E as balanças que são maiores, que elas vão pesar de 2 gramas até 40 quilos, tá? Então, normalmente essa é a mais comum nas cozinhas, por ela ter uma margem maior de peso, tá? E é importante a gente destacar que para receitas que precisam de uma quantidade muito pequena, como por exemplo 5 ou 10 gramas, existem balanças que elas são mais precisas e menores, então a variação é menor de peso. Mas se for o caso, eu quero medir 5 gramas nessa balança ou nessa balança, o que é que a gente recomenda? Que você coloque um recipiente e você veja qual é o peso do recipiente. Por exemplo, eu coloco um bowl que ele pesa 200 gramas. E aí eu vejo 200 gramas. Eu não vou tarar, porque se eu tarar eu zero. Eu vou pegar e vou botar 5 gramas dentro desse peso que já tem 200. Então, quando tiver em 205 gramas, chegou no peso que eu queria, né, na porção que eu queria desse ingrediente. Então, as balanças, elas são essenciais dentro de uma cozinha. Muitas vezes, né, acaba substituindo todos esses outros utensílios aqui, porque ela já tem essa capacidade de pesar. As peneiras, filtros e coadores são utensílios essenciais para separar as partes, né? Escorrer água ou ingredientes indispensáveis. Então, aqui a gente tem as peneiras, que elas podem ser encontradas em diversos materiais, como por exemplo de metal, plástico ou madeira. Lembrando que madeira não é autorizado, né, para utilização nas cozinhas industriais, cozinhas de restaurantes. E aí, essa malha, né, essa tela, ela vai variar conforme o tamanho. E aí, elas normalmente são redondas, e essas maiores, né, elas vão caber em bowls, que vão se utilizar para escorrer água ou outros ingredientes e até para peneirar. Então, muitas vezes em preparações de bolo, por exemplo, peneira-se a farinha, peneira-se o açúcar, que é para retirar algum corpo estranho, né? Alguma coisa que tenha a mais, ou até desfazer alguns grumos que muitas vezes a gente encontra nas farinhas. A gente tem aqui o chinois, que é uma peneira cônica, tá? Então, tem esse formato aqui de cone. E ela é ideal para coar ingredientes líquidos. Então, por exemplo, quando eu preparo um caldo de legumes, que eu quero coar esses legumes, coar esse caldo, eu coloco aqui porque os legumes vão ficar e o caldo vai ser coado. O 3, né, que é o escorredor, é uma forma de bacia, né, mas pode ser encontrado de outras formas. E ele é furadinho e utilizado normalmente para escorrer massas ou escorrer legumes cozidos, ou também para utilizar para escorrer as frutas, verduras e legumes, né, após o seu processo de higienização. E aí vai variar o seu tamanho e o material também. O escorredor de saladas, que é uma peneira que vai ficar dentro de outro recipiente onde se colocam as folhas, né? E aí roda essa parte aqui em cima. Ela pode ser manual ou não. Tem uns que a gente só aperta e ela roda sozinho, outros você tem que rodar manual, tá? É utilizado para escorrer as folhas, então é chamado de escorredor de salada. E o separador de ovos, que como dá para ver aqui, né, é uma colher arredondada com furos e fendas que vai fazer com que a clara escorra e a gema fique, né? Então é para separar a clara da gema.
Agora vamos ver os utensílios para misturar, enrolar e decorar. Durante o preparo desses alimentos, seja mexendo, batendo ou moldando, e para decoração e acabamento, que muitas vezes são necessários diferentes utensílios. Então, primeiro aqui a gente tem um bowl, tá? Chamado comumente de tigela. Então, agora quando vocês estiverem na cozinha, vocês vão chamar pelo nome correto do utensílio, tá? Que é bowl. Então, esses bowls eles são encontrados em diversos tamanhos e materiais, sendo o mais comum e durável o de aço inoxidável. Além disso, pode ser encontrado de vidro e cerâmica, que são mais pesados, que são mais pesados e acabam durando menos, né? Porque na cozinha, enfim, eles são mais fáceis de quebrar. E utilizado para adicionar massa, para separar ingredientes. Diversas finalidades a gente tem para os bowls. E tem alguns que vêm com as medidas, claro, vai depender de cada modelo. Aqui a gente tem a espátula de silicone, que ela é útil para despejar as claras em neve. Serve também para remover toda a massa, né? A massa de bolo de um bowl, como também para misturar alimentos na panela, tá? Então é muito útil a espátula de silicone. E é importante também que seja um material que, quando em contato com fogo, ele não derreta. Se vai ser o caso de utilizar a espátula de silicone para preparações quentes. Se for só para preparações frias, não tem nenhum problema. Os pincéis, eles vão servir para aplicar ingredientes que vão dar brilho em diversos tipos de preparo, normalmente antes de assar, né? E aí ele vai servir para finalizar essa preparação. Pode ser utilizado também para decorar pratos, né? Então colocar enfeites no prato antes de adicionar o preparo. Aqui a gente tem o pilão e o almofariz. O almofariz é esse recipiente, tá? Redondo. E que normalmente ele é feito à base de mármore e é áspero. Então, o almofariz, em contato com o pilão, né, ele é utilizado para pilar, ou pode ser chamado também de macerar, alguns alimentos, como condimentos, sementes, e até para o preparo do peixe. Então, o pilar, né, seria o moer, claro, de uma forma artesanal e que a gente não tem uma padronização como se fosse utilizar um moedor, tá? O rolo de massa, que é utilizado para abrir massas, possa ser essas massas como massas de macarrão, por exemplo, ou também massas utilizadas na confeitaria para abrir massas de panificação. Ele deve ser liso e pesado e pode conter ou não cabo, então tem alguns que são vendidos sem o cabo, né? O cabo auxilia para manusear. E a gente tem também aqui a máquina de massas, que ela vai servir para cortar e afinar as massas. E além disso, ela é vendida com diversos cortadores. Então, vai colocando a massa aqui por cima, vai girando aqui e vai saindo a massa numa espessura mais fina e vai fazendo esse processo até que a massa fique na espessura desejada. Além disso, ela também vem com equipamentos que servem para cortar essa massa. Aqui a gente tem o fouet, tá? Que popularmente conhecido como batedor, mas na cozinha, né, a gente chama sempre de fouet, tá? Que ele é um batedor manual feito com arames e são utilizados na cozinha para bater clara em neve, misturar molhos e fazer massas sem grumos, tá? Então, principalmente esses aqui, que eles são todos fechados, eles são ideais para fazer molhos sem grumos. Então, quando o molho está na panela, utiliza sem os grumos, porque essa estrutura aqui de arame entrelaçado ele vai quebrando
os grumos e vai homogeneizando o molho. Aqui a gente tem um batedor rotatório, tá? Que aí ele tem uma engrenagem, que é essa aqui, e a gente aperta e ele roda. Então essa parte aqui fica girando, né? Por isso esse nome de rotatório. E ele vai servir para mexer misturas e consistências, como por exemplo, ovos, e até quando a gente faz o processo do sorvete caseiro, pode-se utilizar também esse batedor para misturar. O saco e o bico de confeitar, né, que é imprescindível para decoração e finalização, sobretudo na confeitaria. E vão existir bicos de diferentes tipos e sacos também, desde os descartáveis até os que podem ser reutilizados. Aqui a gente tem o descascador de legumes, que eu quis botar um slide só para ele, porque a gente encontra ele de diversas formas, tá? Esse descascador. E ele é ideal e recomendado a sua utilização, porque ele vai agilizar no tempo de preparo dos vegetais e ele também vai reduzir o desperdício. Por quê? Ele vai retirar só a casca, sem retirar a parte da polpa desse vegetal. E aí ele pode ser encontrado, tá? Com a lâmina giratória, que são esses tipos de lâminas aqui, ó, lâmina giratória, ou com a lâmina fixa, tá? Em que um lado é extremamente pontiagudo. Esse lado aqui pontiagudo, ele pode ser utilizado para tirar caroços de alimentos. E além disso, né, é importante que o descascador de legumes ele tenha uma boa lâmina dupla, então vocês sempre veem que eles têm lâmina dupla, tá? A grande maioria, no caso desse aqui, não. E eles precisam ter uma empunhadura confortável, que empunhadura vai ser o lugar onde se pega. Então, o descascador ele acaba sendo muito pessoal, porque vai de qual é o melhor que sua mão, né, que você consegue se adaptar para pegar, para fazer o movimento de descascar os legumes, tá? Então tem diversos modelos, de diversos preços, mas a função é sempre a de descascar os legumes. E agora a gente vai ver os utensílios em gerais, que eles acabam pertencendo a uma categoria mais abrangente desses utensílios básicos, que eles também vão ser utilizados para preparar tanto ingredientes crus como também cozidos. Então aqui a gente tem o timer ou cronômetro, que ele vai variar, né, de acordo com os modelos. Então ele pode ser analógico, como esse aqui que a gente marca o tempinho. E aí quando ele chega no zero, se você botar, por exemplo, 15 minutos, quando ele chegar no zero, ele apita. E tem também o digital, que aí normalmente o digital você digita o númerozinho e também quando ele chegar no tempo, né, ele vai apitar. E aí é muito utilizado o cronômetro, né, no preparo de cozimentos para avisar quando deu tempo. Então, se eu estou preparando, por exemplo, uma preparação que ela requer um tempo muito cronometrado de cocção, com preparações de confeitaria, como o pavlove, por exemplo, o suspiro. E aí eu posso colocar o cronômetro para ir fazer outras coisas na cozinha, porque quando der aquele tempo, ele vai despertar, né? Vai dar o sinal. E aí quando der o sinal, eu posso olhar para ver como é que tá, para fazer o acompanhamento de uma preparação, ou às vezes esse timer pode ir para uma marinada, enfim. É sempre muito útil para se marcar o tempo, né? Até o processo de higienização, quando a gente vai higienizar os vegetais, que normalmente fica de 5 a 10 minutos na higienização e que a gente precisa que esse tempo realmente seja exato. Então, pode-se utilizar também o cronômetro para fazer essa marcação. A gente tem também o termômetro, tá? Que há três tipos principais de termômetro para a cozinha, que é o de gordura, de carne e de açúcar. E aí, os termômetros eles vão variar
de acordo com a margem de temperatura que eles alcançam e com o modelo. Então, esse aqui a gente chama de termômetro de espeto, que ele só vai aferir a temperatura se for inserido, né, na panela ou no alimento. A gente também tem termômetros externos, termômetro de infravermelho. Então, aí tem vários tipos de termômetros que vai variar de acordo com a finalidade. E os preços também vão variar de acordo com essa a utilização. Então, os termômetros eles são essenciais para medir a temperatura correta do alimento, no caso de carnes e aves, né, que normalmente a gente utiliza esse termômetro aqui de espeto. E também para assegurar que a gordura e o açúcar eles atingiram a temperatura ideal. No caso do açúcar, né, a gente tem aí termômetros que eles precisam chegar a uma temperatura maior que 100 graus, 120 graus para fazer caldas e caramelos. Então, a gente tem aí termômetros que são mais específicos. Tesouro, então a gente tem a tesoura da cozinha, que não é aquela tesoura que a gente usa para cortar papel, tá? Precisa ser uma tesoura resistente e também confortável. E ela é utilizada para cortar normalmente aves, tá? E ossos para facilitar. Claro que dependendo da espessura do osso, do que se for cortar, né, de um alimento, a tesoura ela pode não ser capaz. Mas é interessante também ter uma tesoura na cozinha. A gente também tem aqui o pegador. Existem diversos modelos, tá? De pegadores. Eu trouxe aqui um genérico, mas a gente pode ter o pegador de frios, de massa, de saladas, de gelo, enfim, tá? E serve também para que a gente pegue o alimento ou parte do alimento. E as tábuas. A gente tem aqui os materiais de tábua, né? Normalmente utiliza-se a de polipropileno, que é autorizada pela vigilância, tá? Nas cozinhas de estabelecimentos. Mas também pode-se encontrar tábua de vidro, de madeira, sendo que nenhuma dessas são recomendadas para serviços de alimentação, devido ao seu material e também que são materiais que aceleram o processo de perda de fio, né, das facas. E aí aqui eu trouxe para vocês, hoje a gente já encontra tábuas em cores diferentes e cada uma dessa cor vai indicar o tipo de alimento que deve ser cortado nelas. Então aqui a gente tem, né, de cima para baixo a gente tem aqui a marrom, que ela é utilizada para carnes e alimentos cozidos. A verde, indicada para frutas e verduras. A amarela, para aves. A vermelha, para carnes vermelhas, cruas. E a azul, para laticínios. Então, normalmente queijos, enfim. É utilizado. Laticínios não, desculpa, para pescados e frutos do mar. E aí, a branca que a gente tem, que é a geral. Então, inicialmente a única que a gente tinha era a branca, né? Hoje a gente tem por cores. E aí, normalmente, essa branca, quando só tem ela na cozinha, ela é utilizada para tudo. Ou então ela pode ser utilizada para demais alimentos, como por exemplo, frios, né? Que não são cortados nas outras tábuas. A gente tem aqui ainda, né, a concha, que a gente já viu ela como um utensílio para medir, mas aqui a gente vê ela como um utensílio em geral. É importante destacar que tem vários tamanhos de concha e modelos também, então tem alguns que vêm com bico na lateral, que normalmente é utilizada para molhos. A escumadeira, que é uma colher em forma de círculo, tá? Circular, grande e achatada com vários furos. E ela serve para separar o alimento. E aí fazendo com que escorra o líquido, escorra a gordura. Então,
utiliza muito, né, para fritura. Então, quando eu quero tirar um alimento que ele está frito, eu uso a escumadeira, que é para que esse óleo ele possa escorrer. Aqui a gente tem o descaroçador, então é utilizado para tirar o caroço, né, de alguns alimentos, como por exemplo as azeitonas. Tem também a colher com furos, tá? E essa colher é grande e achatada com furos, que ela vai servir também para escorrer alimentos menores do que a escumadeira, tá? Porque a proporção da escumadeira é muito maior. Então, normalmente, na grande maioria das cozinhas, é muito mais fácil de encontrar a escumadeira. Aqui a gente tem o descascador de frutas cítricas, raspador ou zester, tá? Então, o nome é normalmente o mais utilizado é zester, e ele recebe esse nome devido à sua capacidade de formar esses ésteres aqui da casca das frutas cítricas. Então, normalmente em laranja e limão é utilizado. Além disso, é, na verdade, a gente faz os ésteres dessa pontinha aqui, parte de cima, e essa parte do meio aqui, que é essa aqui, ó, os ésteres é com essa parte aqui, furadinha. Essa parte do meio pode ser utilizada para descascar, como a gente vê aqui na imagem. Ainda, né, nos utensílios gerais, a gente tem o ralador, tá? Sendo o retangular o mais comum. E esse aqui, né, ele tem em 4 faces, então os 4 lados dele são raladores, só que cada um em uma espessura diferente. Tem também outros tipos, né, que é o ralador rotatório, que vai ter uma face só. Tem outros que é só uma face dessa, com a caixa acoplada, onde rala o alimento e ele cai direto já no recipiente armazenado. E há também raladores menores, pequenos, que eles são indicados, por exemplo, para ralar noz moscada, enfim, no, a noz inteira, né? E aí pode ralar, porque é menor, fica proporcional ao alimento que está sendo utilizado. Aqui a gente tem o mulling de legumes, tá? Ou então pode ser o passador de legumes. E aí ele é um funil de aço inoxidável, ou pode ser encontrado de plástico também, né? Mas normalmente utiliza o de aço, onde a gente encaixa aqui o alimento, pode-se mudar a base, encaixa o alimento, a gente roda aqui e o alimento é passado. Então pode ser chamado também de passa-legumes, tá? Espátula, a gente tem vários modelos de espátulas, eu trouxe apenas alguns aqui para vocês. A gente tem aqui a espátula de peixe, que ela é grande e tem a sua lâmina, tá, vazada, e a sua espessura é bem fina, né, que ela é utilizada normalmente para pegar o peixe, né, para retirar o peixe da panela, ou enfim, o da chapa. A gente tem aqui a espátula, né, que é a mais comum, que ela é menor do que a de peixe, tá? E ela é vazada também. E ela é utilizada para pegar carnes, pegar hambúrgueres, enfim. E a espátula em ângulo, que são essas espátulas aqui que ela tem uma inclinação e o tamanho da espátula ele pode variar, tanto no comprimento como também na largura. E aí essas espátulas elas são muito utilizadas na confeitaria para fazer o acabamento, a decoração de bolos, doces e sobremesas. Aqui a gente tem o Bub Buster, que é como se fosse uma ampulheta não, uma seringa grande, tá? Um contador de gotas grande, em que ele é utilizado, né, para puxar, para retirar o líquido de um preparo. Então, a gente
coloca ele aqui como está aí nessa imagem, aperta nessa bolinha, né? E aí ele vai sugar esse líquido do preparo e depois a gente coloca fora. Então, muitas vezes, alguma carne que ela é assada e ela libera uma grande quantidade de líquidos e você quer utilizar esse líquido, né? Ou quer servir a carne mais seca, pode-se utilizar o Bulb Buster para retirar esse líquido. Aqui a gente tem a colher de sorvete, que diferente da colher com extrator, né, ela é simples, então ela vai ter essa capacidade também assim, utilizada para bolear, né? Normalmente utilizada no sorvete. Aqui a gente tem um boleador, que é um equipamento utilizado para fazer bolas, né? Essas bolas elas são padronizadas nos alimentos. Então a gente pode utilizar o boleador na maçã, em melancia, enfim, para fazer desse formato. Tem-se também as pinças, tá? Que em geral elas têm cerca de 8 centímetros e servem para tirar espinha de peixes, além de finalizar preparações, então preparações que tem algum detalhe muito delicado, como colocar uma flor ou colocar alguma erva muito específica, pode-se utilizar as pinças para finalizar. Tem-se também o removedor de miolo de maçã, que é uma lâmina cilíndrica que ela vai encaixar, tá, em volta do miolo. E aí essa ponta aqui ela atravessa toda a maçã e retira o miolo junto com as sementes, né? Claro, a finalidade é a retirada das sementes. E a gente tem aqui a agulha. E essa agulha ela é muito utilizada para fazer a costura. Então, costura de carnes que serão recheadas, a agulha vai facilitar esse processo da costura de alguns alimentos. Em relação ao espremedor, né? Ainda também nos utensílios gerais, a gente tem aqui o espremedor de limão, que ele pode ser encontrado no formato de utilizado para o espremedor de limão, espremedor de alho, espremedor de batata. São utensílios que muitas vezes não são essenciais na cozinha, porque pode-se, por exemplo, o espremedor de alho pode-se utilizar com a faca e espremer o alho e picar. Então, claro, vai depender do volume, do tamanho, da necessidade de cada cozinha. Aqui a gente tem um amassador de batatas, né? E aí a diferença do espremedor é que o espremedor ele vai ter duas hastes, a gente vai colocar a batata dentro e aí baixa essa haste superior e aí a batata sai espremida por aqui. E o amassador não, a gente já coloca a batata cozida e faz só amassar, como o próprio nome diz, a batata. Pode ser utilizado também para outros vegetais, como por exemplo a mandioca. Aqui a gente tem um abridor de lata. Eu coloquei especificamente esse modelo porque é um modelo que a gente encontra na nossa cozinha, né, lá no laboratório. Então, muitas vezes alguns alunos não conhecem, então a ideia era trazer para que vocês pudessem conhecer, que o abridor de lata, ele acaba sendo mais robusto, tá? Porque ele precisa encaixar aqui na lateral e aí vai rodando aqui esse vai rodando aqui com esse equipamento de trás e ele vai abrindo aqui na parte interna da lata. Tá? Então é importante vocês conhecerem porque quando tiver uma aula prática na cozinha, né, quando a gente disser um abridor, um fouet, um bowl, enfim, você já está familiarizado do utensílio que está sendo solicitado, enfim, do que a gente está pedindo. Então, assim, a gente finaliza a nossa aula, né, sobre os utensílios culinários. Eu agradeço a presença e a gente vai continuar com as atividades. Até o próximo encontro. Obrigada.